Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela disponibilidade da vida da Regina, Senhor, porque ela está aqui hoje para ministrar a tua palavra nas nossas vidas. Nós queremos declarar que a tua bênção, a tua unção e o teu agir é sobre a tua filha, Senhor, nesse momento. E que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber a tua palavra, Deus. Que possa ser como rios de águas vivas, Deus, trazendo limpeza e transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. A graça e a paz a todos, amém? Amém, amados? Glória a Deus. Deus é bom, né? Amados, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no salmo bem conhecido, salmo de Davi, salmo 23. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Diga assim: não temerei mal algum. Aleluia. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga assim: todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome nessa noite, Senhor. Te engrandecer, Deus, de te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. O teu Espírito Santo, Senhor, habita neste lugar. Tenha a primazia, Senhor. E nesta noite nós queremos, Senhor, e no nome santo de Jesus, repreender todo o espírito contrário. Que nossos ouvidos estejam abertos e nosso coração aberto para ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, esses dias eu estava orando, né, conversando com o Pai, pedindo uma palavra, né, para hoje nós compartilharmos juntos, meditarmos na palavra do Senhor. E muitas vezes, né, o Pai fica assim meio em silêncio. O Luiz já ministrou uma vez aqui sobre o silêncio do Pai, mas eu quero dizer para os irmãos que só basta uma palavra para Ele chamar a nossa atenção. Amém? Às vezes eu falo muito lá em casa, né, assim, que eu costumo falar que Deus, Ele fala através de tudo e de todas as coisas. Em tudo eu posso ver Deus. Eu olho para os campos, eu vejo Deus. Eu olho para as árvores, eu vejo Deus. Eu olho para os animais, eu vejo Deus. E quando eu não vejo nada, eu olho para dentro de mim e eu vejo Deus. Então, assim, todas as coisas nós podemos contemplar a grandeza do Senhor em nossas vidas, né? E eu falo assim: Giovana, tudo fala sobre Deus. E aí, esses dias, ela disse: e aí, mãe, tudo fala? Já falou com a senhora hoje? Eu digo: já. Aproveitando a oportunidade, né? Ela estava assim deitada, ó, aproveitando a oportunidade, o pai está falando agora. Eu estava na varanda e aí ficou 3 passarinhos assim no fio. Eu digo: olha aí, 3. Representa o quê? Os 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, já estamos falando aqui com Ele. A gente tem que ver Ele, amados, em todas as coisas. Amém? E no domingo eu estava... Deus já tinha me dado uma palavra, na realidade, mas eu estava meio, né, assim, querendo uma confirmação.
No domingo eu estava ali atrás, e assim, de repente, o Vitor passou, né? E aí eu vi que o Vitor estava com a camisa assim, tinha SL23, né? Aí na hora, aquela palavra chamou minha atenção. Quando tem uma palavra, amadas, que chama a sua atenção, preste atenção, é o Criador querendo falar com você, querendo falar comigo. Amém? E aquela palavra assim me chamou a atenção, eu agradeci o Senhor naquele momento, né? E aproveitando que a semana passa tão corrida, aproveitando para falar, que parece que domingo foi ontem, né? Mas parabéns, Lu, foi tão lindo aquela, né? Como é que se diz? Aquela recepção que você fez. Foi a pastora? Então, foi muito lindo, né? Foi simples, mas Jesus ele é simples e está em todos os cantos. Mas como foi importante aquilo, aquela recepção, a gente pôde ver, né, entre os irmãos, né, uns querendo um versículo, outros querendo um abraço, outros querendo uma oração, e eu acredito que Deus falou com cada um, né? Pois é, tinha gente guloso, né, querendo os 3, e aí a gente abençoou, né? Tinha até uns irmãos que entraram por ali, eu digo, irmão, vocês não podem perder a benção, voltem e entrem por ali para vocês receber também. E, assim, foi muito lindo, tá? Parabéns, né? Um aplauso para o Espírito Santo, que é Ele quem conduz todas as coisas. Amém? Então, irmãos, mesmo o Senhor já tendo me dado uma direção, tendo me dado uma palavra, né, eu ainda fui assim para o meu esposo e disse assim, amor, você não quer ministrar não na quinta-feira? Né, porque às vezes a gente tem medo mesmo de algumas coisas que não é para ter medo, mas nós temos. E na última ministração, que era para ser minha, e ele que ministrou, né, e ele viu que eu não estava num momento muito bom, estava estressada e tudo. Ele disse, não, irmã, calma teu coração, que eu vou ministrar. Não se preocupa. E eu disse, e aí, você não quer ministrar, não? Quinta-feira que vem? Aí ele disse assim, não. Primeiro, porque eu não senti de Deus. E segundo, porque eu vou viajar, irmã. Então, toma a palavra, que a palavra é sua mesmo. Então, irmão, eu saí dali meio que murchinha, né? Mas eu fui orar, fui pedir a direção a Deus, pedi que Ele aquietasse o meu coração, porque, na realidade, nós não fazemos nada, é Ele que faz tudo através de nós. Né? E eu descansei, fui fazer meus afazeres de casa, né? Fui aproveitar, sentei no chão, fui arrumar uma gaveta lá, que estava daquele jeito, assim, eu não sei se é só a minha casa que tem assim uma gaveta, que você vai jogando tudo dentro, papel velho, né? Joga uma Bíblia, joga um livro, e vai jogando as coisas dentro, caneta, e aí a gaveta estava aquela bagunça, eu disse, eu vou sentar aqui no chão e vou dar uma arrumada nessa gaveta. E aí, arrumando, né, aquela bagunça toda, aí eu passei e vi uma pequena apostila-zinha que falava assim sobre o medo. Né? E aí essa palavra chamou mais uma vez a minha atenção. E aí o Espírito Santo falou tremendamente comigo, irmã, através desse livro, né, desse pequeno livro. E aí o Espírito Santo falou assim, fale do que você tem medo. Né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, nós temos, na realidade, medo de tantas as coisas. Né? Paulo fala que o medo é mais que um sentimento, é um espírito opressor. Né? Então, vamos, amados, nessa noite, eu quero compartilhar alguns versículos da palavra do Senhor, que Deus falou comigo e que fala muito sobre o medo. Né? São tantos, na realidade, são tantos os personagens da Bíblia que passaram por momentos de medo, de temor, de angústia, de sofrimento. E nós, quando começamos a ler a Bíblia, nós podemos nos identificar com alguns personagens desses. Né? Davi, nesse salmo que a gente leu, né, no início, ele passou por momentos de medo. Ele foi um homem forte e corajoso, um guerreiro, mas ele teve seus momentos de luta, de batalha, de medo. Né? No Salmo 23, ele declara que não vai ter medo algum, porque o Senhor está com ele. E é todos os dias, não é só um dia, né, amados? É
todos os dias da vida dele. E assim nós precisamos ter a certeza, a convicção também no nosso coração, que ele está conosco todos os dias. E a pergunta que eu quero fazer hoje para cada um de vocês, assim como o Senhor falou comigo, perguntou para mim, quais as circunstâncias que te faz ter medo? Né? São tantas as coisas que nos amedrontam, né? Às vezes é o desemprego, muitos têm medo de doença, né? De falar em público, quem tem medo? Medo de falar em público, tem medo de mudança, alguns têm medo de casar, outros têm medo de não casar, né? Alguns têm medo de não saber criar seus filhos, outros que têm os filhos já têm medo de os seus filhos não permanecer na presença do Senhor. Alguns têm medo de morrer, têm medo da morte. Mas muitos têm tantas lutas que pedem até a morte. Assim como Elias, alguns dias a pastora Lucimara, ela ministrou sobre Elias, né, que pediu a morte, naquele momento dele de angústia, de sofrimento. Esses momentos, amados, quando eles fogem do nosso controle, né, e tudo aquilo que foge do nosso controle, na realidade, ele nos amedronta. Quantos aqui não tiveram medo na época da pandemia, né? Não tiveram medo do Covid? Eu, para falar a verdade, até quando eu não tive o Covid, eu estava assim de boa, não tinha preocupação nenhuma. Mas a partir do momento que eu soube que eu estava com Covid, que o exame deu certo, veio um medo tão grande, um pavor. Eu estava boazinha, e de repente começou a faltar o ar. Então, assim, né, o medo transtorna a nossa mente de uma forma que chega a nos amedrontar, né? Algumas ministrações atrás, o Delano, ele até testemunhou, né, do quanto ele teve medo, né, do Covid. Né? A gente até riu assim, mas o irmão deve ter sofrido muito, porque ele disse que ficou até assim, esperando a morte chegar, né? A gente riu, mas é bem difícil. Então, amados, que nessa noite, que nós não possamos, né, estar perto de pessoas que só nos traz palavras de negativa, palavras de morte, porque quantos de nós já encorajamos pessoas e quantos de nós também não já fomos encorajados, né? Eu tiro o exemplo da minha própria casa mesmo. Às vezes eu estou passando algumas lutas internas mesmo, e aí meu esposo, não, confie no Senhor, Ele é nosso Deus, Ele nunca nos deixou. Então, assim, vai balizando o outro, porque tem momentos que sua fé está lá em cima, mas também tem momentos que a sua fé está lá embaixo. Então, um vai dando equilíbrio ao outro, e não é só dentro de casa, é aqui também entre os irmãos. Não, tenha fé, tenha coragem, e vice-versa, também quando ele tem os momentos deles, né, de angústia, também eu tenho que estar lá, olha, confia. Essa última viagem que ele fez para São Paulo, quando chegou lá na transportadora, ele teve tanta notícia ruim, foi assim uns 5 de uma vez, sabe, chegando para ele. Olha, levaram o caminhão de fulano de tal, São Paulo está muito perigoso, só essa semana foi 3 caminhões. Nossa, que o irmão ficou tão amedrontado, com tanto medo, que aí ele ligou para mim, que só na voz dele, né, a gente percebe, a gente conhece nosso esposo, a gente percebe só no tom de voz dele, né? E aí não, amor, tenha calma, tenha paciência, o Senhor está contigo. Relaxa, meu irmão, que aí tem um anjo bem grandão aí perto de você. E aí, né? Então é isso que eu quero falar. Um vai equilibrando o outro. Um dia seu irmão está mais forte, um dia é você que está mais forte. Um dia sua fé está bem elevada, outro dia a fé do seu irmão está lá embaixo. E você e eu temos essa missão de estar amparando um ao outro, de estar enxertando palavras de ânimo, de bênção sobre a vida deles. Então, porque tem pessoas, amados, que se aproximam da gente e a gente tem até medo de ficar perto dessa pessoa. Você não pode dizer nem que está com azia, que eles, olha, vai virar uma gastrite, uma úlcera, daqui a pouco você está com câncer. Não é? Tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim, né? Que só vê
o lado negativo, o lado ruim das pessoas. Em vez de encorajar, faz mais o quê? Amedrontar as pessoas. Então, o que eu quero dizer nessa noite aqui, para você fugir desses tipos de espias, né? Os espias que vêm com essas palavras do contrário, irmão, fuja deles. Você tem duas opções, ou você foge deles, ou você faz como Josué e Caleb. Traz as palavras de boas novas, e as palavras de boas novas vai expulsar esse espírito do medo, em nome de Jesus. E eu, conversando com o pai, eu perguntei assim, Senhor, por que nós temos tanto medo? Né? Às vezes, medo de umas coisas tão bobas. Por que tanto esse medo? Porque nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está conosco todos os dias, mas por que esse medo? Né? E aí, eu olhando o livro que eu tinha achado lá na gaveta, da bagunça, e aí o livro falava assim, uma partezinha dele dizia assim, mesmo você sendo cristão, salvo pela graça e cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo morando dentro de vocês, Deus não tira de nós, amados, a humanidade. Nós somos humanos. Todos que você for ler na Bíblia passaram por momentos de medo, né? E nós não somos diferentes. A Escritura está cheia de personagens, né, que passaram por esses momentos de medo. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui de alguns pouquíssimos personagens, porque se a gente for ler, quase todos passaram por esse momento de medo, de angústia. E o primeiro que eu quero falar nessa noite está lá no capítulo 1 de Jonas, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor deu uma ordem a Jonas para ele ir para Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor. A Bíblia diz no versículo 2 que ele fugiu da presença do Senhor e ele foi para Tarsis. Então, amor, esse personagem mostra para mim e para você que ele teve medo de mudança. Ele fugiu porque ele teve medo. E ele nos mostra que ele teve medo de mudanças. Quantos também de nós não passamos por esses momentos de mudança, né? Mudança de mudar de emprego, mudança de mudar de cidade, mudança, enfim, seja qual for o tipo de mudança. Eu, quando vim aqui para Paraupebas, eu passei esse período assim de medo, sabe? Na realidade, eu não queria vir. Eu queria ficar lá no meu lugar de conforto. Eu não queria vir, eu tinha medo de não dar certo, de voltar pior do que vim. Eu tinha medo do emprego do meu esposo não dar certo, eu tinha medo de eu não conseguir emprego, eu tinha medo das minhas filhas não se adaptarem. Então, assim, foi uma sequência de medos na minha vida, né? Mas o medo, amados, eles não podem nos paralisar. Fala assim para o seu irmão. Não adianta fugir como Jonas. Já está determinado para cumprir o seu propósito. Amém. Outro personagem também, amados, que eu quero falar é sobre Moisés, né? Vamos ler Êxodo, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado aos teus servos, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei as coisas que deve falar. Moisés também, ele teve medo, né? Ele teve medo de falar. Ele teve medo de falar em público. Esse foi, na realidade, o medo de Moisés. Eu me lembro que logo quando eu me converti, o pastor todos os domingos tem a escola dominical, e lá tinha bastante gente. Amados, eu fugia quando era a hora da oração, porque eu tinha certeza que o pastor ia me chamar para orar.
eu tinha um pavor tão grande, porque era muita gente, eu era nova convertida, né? E ele tinha o prazer, parece, de olhar para mim assim, de me chamar. Então, antes que começasse a oração, eu já saía, antes que terminasse, eu já saía para fugir. Era igual a Moisés, né? Não sei falar, não sei orar, né? Porque a gente acha que, na realidade, nós sabemos orar, mas a própria Bíblia nos diz que a gente não sabe orar como nos convém, né? E aí eu fazia esse papel de fugir, igual a Moisés. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele que a gente tem medo e aquele que a gente tenta fugir, pode ter certeza que é seu ministério. Porque eu louvo a Deus, esses dias, essa semana a pastora mandou uma mensagem e assim, me convidando, né, para entrar no ministério de intercessão. Então, amados, aquele que você tem medo, é aquilo que o Senhor vai chamar. Pode se preparar. Amém? Outro personagem também que a gente já falou hoje foi de Davi, né? Em 1 Samuel, só anote, capítulo 26, versículo 10, a gente vê nas Escrituras que Davi, amados, ele matou um urso, Davi matou um leão, Davi enfrentou e matou um gigante, e agora ele estava com medo de Saul. Então, a fé dele estava, né, igual nós, também ficamos assim, ora está lá embaixo, ora está lá em cima. Mas olha a importância que Davi tinha com o Senhor, a comunhão. Por isso que é importante, amado, nós termos a comunhão com os céus, a comunhão com Deus e a meditação da palavra de Deus. Porque quando vier esses momentos de medo, nós temos que chamar à existência a palavra de Deus para nossas vidas, né? Davi, ele teve esses momentos de altos e baixos, né? Mas ele disse assim, ele declara no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, né? Então, nós também podemos nos identificar com Davi, que teve também seus momentos difíceis, seus momentos de vitória, mas também teve seus momentos de medo, de luta. E os discípulos de Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 38, né? A gente vê nessa passagem que Jesus acalma a tempestade. E a gente vê que Jesus estava no barco com os discípulos, né? Eles estavam com o mestre dentro do barco, mas eles tiveram medo, né? No versículo 40, Jesus fala assim, ainda não tendes fé? Porque Jesus pergunta isso para os discípulos, porque muitas vezes o medo, ele tenta nos roubar a nossa fé. Em Mateus também, capítulo 14, vamos abrir Mateus 14? Mateus 14, a partir do versículo 26. Diz assim, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Né, amado, esse versículo ele é tremendo, porque a gente vê o poder sobrenatural de Deus aqui andando sobre as águas. Pedro pede para ir até com Jesus, mas no meio do caminho, no meio do vento que era forte, ele teve medo e começou a afundar. E Jesus diz assim, homens de pequena fé, por que
duvidastes. Às vezes o medo faz isso conosco também. Faz nós duvidar, tenta fazer nós perdermos a nossa fé, faz nós duvidarmos, como Jesus pergunta aqui aos seus discípulos, né? Eles gritaram de medo. E muitas vezes a dúvida nos impede de ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Outro que eu quero também falar é sobre Jeremias, no capítulo 1, do 4 ao 8. Deus informa a Jeremias que ele foi o chamado dele. Nesse capítulo é sobre o chamado de Jeremias. E Deus informa para ele que ele foi chamado para ser um profeta, né? E nós vemos nesse capítulo que a primeira reação de Jeremias também foi o medo, amados. Ele diz assim: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Na mesma hora, Deus corrige Jeremias. Não digas eu sou uma criança. Aqui, amados, nós podemos ver que Jeremias também estava com medo e dessa vez foi do seu chamado. Às vezes nós também temos medo do nosso chamado, né? Eu gostaria que os irmãos começassem, amados, quando fosse meditar na palavra, começar a marcar, né? Cada um que passou por momentos de medo. E eu tenho certeza, amados, que você vai se identificar com um deles. Porque foi assim que eu fui marcando, sabe? Fui marcando, fui pedindo a Deus a orientação e fui me identificando com alguns personagens aqui da Bíblia. E tantos outros na Bíblia também passaram por medo, a gente não pode listar todos, porque são muitos. Será que Abraão não teve medo quando foi sacrificar seu filho? Mas Abraão, ele mesmo com medo, ele agiu obedecendo, né? Eu vejo também aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher enfrentou uma multidão para tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus fala assim: quem me tocou? Eu acredito que quando Jesus disse quem me tocou, aquela mulher teve um medo profundo. Mas ela venceu o medo através da fé dela. É normal, o que eu quero falar para vocês hoje, o que Deus falou comigo, que é normal nós sentirmos medo. Nós somos, como eu já falei aqui, nós somos humanos, né? Mas nós não somos covardes quando nós sentimos medos. Nós seremos, se deixarmos o medo vencer. Aí sim nós seremos covardes. Eu gosto muito desse versículo que tem de Provérbios 24, 10, que diz assim: se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Eu gosto demais desse versículo, principalmente dessa palavrinha frouxo, me lembra muito lá no Nordeste, a gente usa muito essa palavra, sabe? E todas as vezes que eu estou com medo de alguma coisa, que eu estou, sabe, ansiosa com alguma coisa, temendo alguma coisa, eu me lembro desse versículo. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. E quem é nossa força? Senão Jesus. Então a nossa força não é pequena, porque é Jesus que está conosco. Nós vencemos, nós vencemos o medo, não é porque nós somos fortes, né? Nós vencemos porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. É por isso que nós vencemos os nossos medos. Isaías 41 diz assim, 41:10: não temas, porque eu sou contigo. É a presença dele conosco que nos faz também vencer o medo. Então, nós vencemos o medo, primeiro, porque ele é a nossa força. E nós vencemos o medo, porque a presença dele é conosco. Amém?
Abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, algumas versões falam medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Algumas versões falam, em vez de força, fala poder, né? Então, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga assim: eu não tenho espírito do medo. Eu tenho um espírito de poder, de amor e moderação. Aleluia. João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E quem é, amados, o perfeito amor? Então, é Ele que expulsa todo o medo que existe em nós. É esse perfeito amor que habita dentro de nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro nos alerta também, dizendo assim: de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, você não é vencido pelo medo, porém você e eu não somos servos do medo. Nós somos servos do amor. Amém? Nós vimos aqui apenas alguns, amados, como eu falei, alguns personagens, né, que o medo afetou. Afetou a sua fé, a sua confiança, afetou alguns o relacionamento com Deus. E nós podemos aprender com os erros e com o acerto de todos esses que eu falei. Nós podemos aprender com todos eles, ou acertar, ou querer errar, como eles, né? E a minha oração, amada, nessa noite, é que na realidade, é que o Espírito do amor que habita em nós expulse todo o medo que existe dentro de nós. Que cada um de nós possamos vencer o medo, a fim de glorificarmos o nome de Jesus, né? Que nós possamos ser encorajador uns dos outros. Que nós possamos, amados, em momentos de medo do nosso irmão, a gente está com ele, fortalecendo, dando palavra de ânimo, de vigor, né? Porque é uma tristeza quando você está passando por uma dificuldade, passando por momentos de medo, e vem esses espias, né, trazendo aquelas palavras de medo, de temor. Então, a palavra que o Senhor falou comigo foi sobre isso, amados. Foi sobre o medo. E glória a Deus que eu, né, venci muitos medos na minha vida, né? A cada dia, a cada momento, Deus vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos lapidando, vai tirando os medos, né? Vai nos dando a confiança nele, né? Vai nos mostrando que é Ele quem pode, quem faz todas as coisas, que é Ele quem nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda. E essa é a minha oração, amados, nessa noite, que nós possamos, em nome de Jesus, que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, no nome poderoso de Jesus, que nós possamos vencer todos os nossos medos, confiando nele e acreditando que nós vencemos, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo a palavra de Deus e agradecendo a coragem que Ele coloca dentro de nós para prosseguirmos, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar também pela mesa de milagres.
Você pode trazer o seu pedido aqui, para nós orarmos na nossa mesa de milagres. Venha com fé, confiança naquilo que Deus vai fazer por você, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Antes nós vamos orar pela dona Antônia, que está com virose e suspeita de Covid. Então levante sua mão para o alto. Vamos enfiar para ela uma palavra de bênção, de cura. Pai, no teu nome, nós enviamos, ó Deus, uma palavra de cura sobre a vida da dona Antônia, Senhor. Declaramos a imunidade dela sendo elevada agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toda infecção, tudo aquilo que tem assolado o seu corpo, que seja agora cancelado em nome de Jesus. Como irmãos em Cristo, nós abençoamos a sua vida, Antônia, e proclamamos a saúde do alto. Paizinho, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um dessas causas, ó Deus, colocadas aqui nessa mesa. Declaramos que ela é uma mesa de milagres, porque o Senhor tem dado respostas, Senhor, e nós já recebemos pela fé a resposta dessas causas colocadas aqui. Senhor, tu conheces cada causa. Aqui tem causas na justiça, tem problemas de saúde, tem respostas que precisam ser dadas pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo na tua presença, crendo, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Pai, nós já te agradecemos por aquilo que vamos receber das tuas mãos. Eu coloco também, Deus, a vida do Erasmo Maia nas tuas mãos. Senhor, tu sabes o procedimento que ele está fazendo agora, que a tua boa e santa mão seja sobre a vida dele, transformando o seu coração e a sua vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Nos leve em paz para as nossas casas, nos abençoa nessa noite, continua ministrando o nosso coração. Senhor, que a intrepidez do alto venha sobre nós, Senhor, e cancele todo medo pelo poder do nome de Jesus. Amém. Aleluias, querido.